Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta. Hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro, né? Estamos aqui. Hoje temos uma visita surpresa aqui aos estúdios da Causa Operária TV em São Paulo, né? O companheiro Uriel veio de longe só para apresentar o Reunião de Pauta aqui com a gente, né? Então está aqui conosco o companheiro Uriel, né? Mas também estão os companheiros virtualmente, que eu já vou chamar, né? Queria, antes de mais nada, antes de dar um bom dia para todos os companheiros, pedir, né, na verdade, que todos que nos acompanham aí compartilhem o vídeo nas redes sociais, deem a sua curtida aí no YouTube, que é muito importante para nós, e finalmente façam uma contribuição financeira aí através de um super chat ou então de um super sticker, para a gente poder ler aqui na sua mensagem, né, interagir com vocês, e você pode também tornar-se membro, fazendo aí uma contribuição constante, mensal, para a Causa Operária TV, que precisa muito da sua contribuição para poder melhorar os seus serviços, né, aumentar a qualidade da nossa programação, aumentar o número de programas e tudo mais, né? Então faça a sua contribuição aí para a gente e a gente vai comentando aqui conforme o programa vai rolando, né? Queria dar um bom dia aqui para o companheiro Uriel do meu lado. Bom dia, Uriel. Chico. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando. É maravilhoso estar aqui apresentando o programa direto do estúdio do também maravilhoso Centro Cultural Benjamin Perret. E um bom dia aí para Marília e para o Márcio também, que estão por aí. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui de volta no programa. E bom dia, companheiro Márcio, diretamente lá da Bahia. Bom dia, companheira Marília, Chico, Uriel, todos que estão nos assistindo aí agora, né? Vamos fazer um ótimo programa, temos polêmicas, vamos à discussão. Beleza, isso daí, né? Queria começar com a questão econômica, né? A gente tem uma preocupação por parte da burguesia com a questão da inflação, que está praticamente descontrolada, né? E a coisa tende a piorar com a crise que se coloca aí diante da greve dos caminhoneiros e outras crises que estão por vir, né? E então eu queria ver se a Marília podia falar para a gente um pouquinho de qual é a situação aí diante das empresas e da burguesia com essa situação. Exatamente, né? A gente tem uma situação aí de crise financeira, né? É importante a gente relembrar aí que o período da pandemia foi uma situação de crise muito profunda para as empresas, e nesse sentido a gente vê também uma alta da inflação que corrói aí os ganhos de todas as empresas, e nesse sentido as empresas têm investido em captação de recursos através de debentures, né, que é investimento em títulos de dívida, exatamente para captar os recursos do mercado, enquanto não há tanta variação de ganhos como é esperado para 2022. Né? É importante falar que o mercado já está se preparando para a crise política que vai ser 2022 e, por consequência, a crise econômica. Por causa disso mesmo, eles estão captando os valores aí, retirando dinheiro exatamente para encher os caixas aí e ter condições de sobreviver a essa crise inflacionária. Né? Bom, isso é isso. Quer dizer também, em outras palavras, que as eleições prometem aí, né? Essas eleições de 2022 vão ser uma verdadeira guerra, né? Não só de um ponto de vista econômico, político, né? Mas também tem gente que quem perder a eleição pode ir preso, né? Então vamos ver aí como que a coisa se desenrola, né? Bom, agora falando um pouquinho sobre a situação do ato que vai ter aí no domingo, né? Então, os golpistas do MBL, né, e mais uma corja de direitistas vão fazer um ato fora Bolsonaro, supostamente, né, mas que na verdade é fora Lula, nesse próximo domingo, né?
A CUT já, como a gente noticiou no programa de ontem, e a gente até leu na íntegra a nota da CUT, já disse que não vai participar, né? Já foi colocado. No entanto, a gente tem aí as centrais sindicais pelegas que fazem uma pressão para a participação da CUT nesse próximo ato, né, Uriel? Queria ver se você pode trazer mais notícias para a gente sobre isso. Um negócio assim. É uma audácia, né, do pessoal. Eu sou jovem, eu não conheço tanto a história da pelegagem dessas centrais pelegas, né? Mas a Força Sindical, UGT, CSB, Nova Central, né? E aqui também a Folha coloca que a CTB também deve se juntar ao grupo. Eles estão pressionando a CUT a participar nos atos, em nome da união da luta pelo Fora Bolsonaro. Só que a gente tem que lembrar, o ato é organizado pelos golpistas. Justamente por quem colocou o Bolsonaro no poder, né? É o MBL e o Vem Pra Rua. É um pessoal que dá até repulsa. Você vê lá o Kim Kataguiri, eles todos de verde e amarelo, fazendo convocação para o ato, né? Aquele ato do nem Bolsonaro, nem Lula. E essas centrais aí só mostram a sua verdadeira cara. São todos pelegos, golpistas e controlados por esse setor da política. São completamente subordinados à burguesia. Então, inclusive, pressionando a CUT não deve se intimidar nem um segundo com esse pessoal das centrais aí. A gente sabe muito bem quem eles são, né? Até, não sei nem por que me impressiona o pessoal fazer isso daí, mas é uma corja golpista aí, junto com a MBL. Se o pessoal quiser fazer ato com a MBL, faça, mas inclusive chamar a CUT é um negócio... É muita audácia, assim, desse pessoal. Eu nem acredito, às vezes, que o pessoal tem coragem de fazer esse tipo de coisa, mas eles têm, né? A gente não tem que ter nenhum respeito a essas sindicais fantasmas, pelegas, que não têm nenhuma verdadeira importância no país, né? Na classe operária. Só um comentário, né? Importante falar que é óbvio o motivo pelo qual eles querem que a CUT vá, né? Porque, finalmente, é a CUT que leva a gente, né? Exatamente. É a CUT e o PT, porque a CUT não indo, o PT também não vai. Uhum. Então, quer dizer que não vai ser um ato esvaziado, porque não vai ter os principais elementos de mobilização aí da esquerda, não vão estar presentes. Então, quer dizer, vai ser um ato que deve ser um fracasso, né? Você vê as cores aí do pessoal também, né? E eu queria lembrar uma coisa que a gente comentou ontem, né, mas que é interessante comentar nesse caso aqui, a picaretagem da imprensa golpista, né? Ontem até foi alguém no chat que colocou. A Folha de São Paulo, não, acho que foi o UOL, deu a notícia de que as centrais vão participar do ato, né? Mas as centrais são essas Força Sindical e companhia, né? As centrais pelegas. Só que ele dá essa notícia assim com esse título e põe a faixa da CUT na imagem, para parecer que as centrais é a CUT, né? Mas a CUT não vai pro ato, né? Então também a gente vai ver aí nesses próximos dias a tentativa da imprensa burguesa, da imprensa golpista, de impulsionar esse ato aí super fracassado da direita, né, dos golpistas, que tá pedindo aí o fora Lula, nem Bolsonaro e tudo mais, né? Vai ser esse papelão. A própria Folha faz isso, né? Eles tentam colocar que a CUT é contra a democracia nas entrelinhas do texto. Imagina. Não, a favor da democracia é a Folha de São Paulo. Eles são super democratas, a gente viu aí nos últimos anos. Bom, queria já dar um bom dia aqui para os companheiros que nos acompanham, né? Mônica de Souza, bom dia. Companheiro Dan Robot, bom dia. Elizabeth Novi, muito bom dia. Carlos Santos, bom dia. Angelina Dias, bom dia. A Angelina, ela exibiu aqui no chat a sua coleção de emojis, né? Marx, Engels, Lenin, Trotsky, o companheiro Rui e tudo mais, né? Quem quiser ter uma linda coleção de emojis como ela, torne-se membro do canal, que aí você vai poder mandar todos esses incríveis emojis aqui no chat da COTV, né? Então, a companheira Angelina, que é membro, tem esses todos, você pode ter também, basta tornar-se membro por no mínimo R$8 por mês, né? E aí você vai poder também exibir aí todos os emojis da Causa Operária TV. Companheira Silvia Mirro também está por aqui. Muito bom dia, né? E vamos ver aqui a questão do nosso tema central, né? O tema central é o problema justamente, né? Todo mundo viu aí a cartinha do Bolsonaro à nação, né? Declaração do Bolsonaro à nação,
né? A gente sabe que existe uma crise, né, no país, que é justamente a questão da greve dos caminhoneiros. Quem se lembra de 2018 sabe o tamanho que essa crise pode ter, né? Os caminhoneiros são um principal setor aí, o principal setor de logística, né, na economia do Brasil, né? Toda a carga que é transportada pelo país, todo mundo sabe disso, é feita nos caminhões, né? Então, uma greve dos caminhoneiros implica numa falta de abastecimento de quase tudo que você encontra na cidade, nos supermercados, né? Em 2018, a gente teve falta de gasolina, você ia abastecer o carro no posto, não tinha gasolina. Então, a situação é muito grave, né? A crise é muito grande e o Bolsonaro, diante disso, se juntou aí com o Temer e mais outras pessoas, né? O Temer que viveu essa greve anteriormente, para procurar tomar um caminho aí, né? Tomar uma ação, né? E aí, nesse sentido, ele, para acalmar os poderes, né? Porque provavelmente ele vai ter que colocar o exército aí para intervir nessa situação, para não dar um indício de que ele vai dar um golpe de Estado, ele faz uma carta aí, uma declaração a todo o país, né? Em que ele procura mostrar que está pacificado aí com o STF, né? Então ele diz, destacando, né, alguns trechos, que nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Isso vindo de alguém que chamou o Barroso, né, o ministro do STF, de filho da puta, etc. Enfim, coisas assim, né? Ele fala também sobre os conflitos entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, né? Diz que na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia, né? Que também já é uma espécie de uma indireta, né, para o pessoal que faz greve e coloca a situação numa crise muito grande. E pede desculpa, né, pelas palavras contundentes dele e tudo mais, né? Exalta as qualidades do jurista e professor Alexandre de Moraes, né? E tudo mais, reitera o respeito pelas instituições da República, enfim. Diversas coisas aí, né? Que todo mundo deve ter visto, né? Quem não viu pode ver, né? Tá em toda parte a íntegra dessa declaração à nação do Bolsonaro, mas que é um sinal aí de que existe uma tentativa do Bolsonaro de unir forças com os diversos setores aí dos poderes, né, da burguesia e tudo mais, para conter o problema da greve dos caminhoneiros, né? Nesse sentido também, a gente vê aí, né, o companheiro Márcio pode comentar um pouquinho sobre isso, diretamente a questão dos conselhos que o Bolsonaro tem pedido ao Temer, né, Márcio? É isso aí, companheiro Chico. Esse ponto aqui é fundamental para a gente entender uma coisa que a gente até iniciou ontem, né? E essa greve dos caminhoneiros, né? Uma coisa é o que ela aparenta, mas o fundamental é a essência dela, né? Os caminhoneiros, por exemplo, são contra o aumento do petróleo, são contra o aumento do diesel, né? São contra os preços baixos que os grandes empresários pagam pelas cargas, né? Quem decide o preço mínimo não são os caminhoneiros, né? São os empresários que decidem quanto querem pagar, e pagam muito baixo. E aí isso aí faz a esquerda se confundir, né? Você vê, quanto mais de posicionar essa contradição interna que foi puxada pelos próprios bolsonaristas de uma forma ideológica, a favor do governo, só que não tem como eles defender ideologicamente o aumento do petróleo. Então, cria uma crise e vários setores vão romper com o próprio governo ao aprofundar essa mobilização. Se os caminhoneiros aumentarem a mobilização, aumentarem a paralisação, você vai ver as contradições e o governo vai ter que agir contra, como está agindo. Está agindo de forma sutil. Mandou áudio do WhatsApp e tal, né? Ligou para um, para outro, mas tem vários setores descontentes. Ontem botou guincho para tirar os caminhões da esplanada, foi mal sucedida porque o pessoal não deixou. A outra, porque assim, uma coisa é o pessoal que foi no ato, a classe média que não trabalha, outra coisa são os condutores de caminhões. Os condutores é uma categoria fundamental. Por isso, né, que ele foi e reuniu com o Temer.
Justamente porque Temer passou pela greve dos caminhoneiros. Ele viu como é que foi. Temer quais foi direto da presidência para a prisão devido à greve dos caminhoneiros. E, ao mesmo tempo, esse conselho com o Temer aí foi a ligação para poderem fazer como foi dito aí, né? Fazer as pazes com o STF, né? Como foi falado na carta dele aí, ele quer amor entre todos, né? Contanto que ele fique na presidência e a população fique penando, passando fome, inclusive os próprios caminhoneiros. Por isso que tem que ser a favor, né, da greve e passar por cima. Quem é Temer, né? Não vamos nem aqui puxar a ficha corrida do Temer, nem vale a pena ficar lembrando dessa escória, né? Qualquer coisa, nada de bom vem do elemento chamado Temer e de todos que estão ao seu redor. Ali faz parte da escória, do lixo, aquilo que a humanidade não precisava nem ter produzido. Bom, é isso aí. Queria passar para a Marília para ela comentar também a questão da suposta trégua com o STF, né? Que o Bolsonaro está colocando aí também na carta, né? E tudo mais. Exatamente, né? O ex-presidente Temer, ele foi responsável aí por intermediar uma conversa entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que é o principal alvo aí dos ataques do Bolsonaro. A conversa foi nesse sentido, né, de dar uma trégua em relação ao que vinha sendo feito anteriormente, a todas as declarações do Bolsonaro contra o STF e o Alexandre de Moraes, no sentido de unir forças mesmo contra essa greve dos caminhoneiros que tende a levar a uma crise muito grande política e econômica no país, né? Nesse sentido, a gente vê que o Bolsonaro, ele de fato cedeu a essas medidas do governo, ele cedeu para o STF, cedeu aí para a proposta do Temer, no sentido de já falar que essa situação da greve dos caminhoneiros pode levar, de fato, a uma crise muito grande. E a gente tem que deixar claro que o Bolsonaro, né, tem uma dificuldade, tem um problema muito grande com essa greve dos caminhoneiros, porque supostamente os caminhoneiros são base do governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro vai ter que fazer tudo contra a greve dos caminhoneiros, quer dizer, colocar o exército na rua contra os caminhoneiros, não vai poder abaixar o valor do petróleo, exatamente porque o valor do petróleo é estabelecido por uma determinação imperialista no Brasil, que é a origem do golpe de Estado que dá base para o governo Bolsonaro. Quer dizer, é uma situação aí que vai fazer com que vários setores da base do próprio Bolsonaro se indisponham com o governo, e nesse sentido o Bolsonaro vai ter que ter um apoio em outros locais, né? Não vai poder depender só da base tradicional do governo. Então a gente tem aí um indício para uma crise muito grande, né? Do governo Bolsonaro mesmo, dependendo de como a coisa se desenrolar aí, né? Eu acho que também a gente podia comentar, né? Vou pedir para o Uriel comentar aqui para a gente, o manifesto que a Fiesp noticiou que irá divulgar, né? Que é um manifesto em que pede um suposto entendimento entre os poderes, né? E uma responsabilidade. É um manifesto que segue nessa mesma linha, né? A gente vê quem que está interessado aí na campanha da terceira via, na harmonia entre os três poderes, e o pessoal que tenta fingir aí que não tem uma verdadeira crise gigantesca acontecendo no país, né? Antes de mais nada, um negócio que fica muito claro é que a gente sempre falou, né, que o Bolsonaro, as instituições burguesas, é todo mundo comadre, né? Ainda mais quando a crise estoura, quando a mobilização estoura, né, que tem um risco muito grande aí dessa mobilização por causa do preço do combustível tomar proporções nacionais gigantescas, o Bolsonaro vai correr aí para o colo da burguesia, né, para o colo dos golpistas.
E a Fiesp, né, colocou aí que vai lançar um manifesto que defende a harmonia entre os poderes, né? Que o momento atual ele exige serenidade, diálogo e pacificação de todos, né? Ou seja, é um manifesto que também ataca diretamente as mobilizações. Vamos resolver tudo aqui entre a gente, Bolsonaro vai ficar amiguinho do STF, vai dar tudo certo e não tem que ir para a rua. Né? Nem os supostos bolsonaristas, né? A gente sabe que nem todos esses caminhoneiros aí são bolsonaristas, e muito menos se você pegar não só quem está participando da greve, da paralisação, todos os outros. Né? Tá todo mundo aí revoltado com o preço dos combustíveis, e, no mais, a classe operária, principalmente. Né? É esse pessoal que não tem que se mobilizar. Isso aí já mostra uma aliança aí do setor mais tradicional aí da burguesia, né? A própria Fiesp, junto com as instituições burguesas, tentando aproveitar essa situação e já impulsionar aí a candidatura da terceira via com a crise aí do governo Bolsonaro. Também é um sinal, né, de que qualquer esperança que a esquerda pequeno burguesa podia depositar de que haveria um impeachment do Bolsonaro nesse momento, uma derrubada do governo, foi pro ralo, né? Isso aí já era. Como é que vai? Já tá totalmente fora de questão, como sempre esteve, né? É que o pessoal vive toda no semana mundo, vai pro ralo de uma forma o pessoal diferente. vive no mundo da lua, né? Mas sim. não vai ter, não vai. Tá na cara que não. Quem que vai derrubar o Bolsonaro agora numa situação que nem essa daí? Vai gerar um caos total no país, né? Então, isso aí está fora de questão totalmente. Nunca esteve, né? Do ponto de vista da burguesia, essa questão do impeachment sempre foi meio que uma farsa. E que a esquerda se agarrou nisso daí, mas está na cara que não vai acontecer nada disso. Eu queria agradecer a contribuição do perfil Sou Eu, que mandou para nós um super sticker, né? Faça como companheiro e mande também a sua contribuição para a gente poder agradecer aqui, né? E queria passar agora para o Márcio para falar sobre os Estados Unidos, né? A gente tem uma crise política muito grande lá também por conta da questão do Afeganistão, né? Principalmente a total recusa, né? A total repulsa da juventude aí às ações do governo norte-americano no Afeganistão, né, Márcio? É isso aí, companheiro Chico. Dá para você ver que a proporção a grandiosidade que foi os talibãs expulsarem os americanos lá do seu território, né? Isso aí também reflete diretamente no próprio país imperialista, né? A sua juventude, né, a geração pós-11 de setembro, é totalmente contra a guerra ao terror, né? Então, assim, tá tendo mobilizações, manifestações, não tão grande como deveria ser, mas as coisas podem tomar uma nova proporção, né? Depende do arrojo que o governo vai fazer contra a juventude. Mas, assim, o importante aqui nós sabemos que a juventude americana é contra, né, a invasão que eles fizeram ao Afeganistão, é contra a invasão a qualquer país, é contra a guerra dos Estados Unidos aos países oprimidos. Isso aí é muito importante. A gente encontra, nós aqui dos países oprimidos, encontramos um aliado no solo, além dos operários, nós temos a juventude também que nos apoia, né, apoia os países oprimidos, e é muito importante esse apoio aí, à vitória do Talibã, né? Ser contra o próprio país, ser contra o próprio governo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que exaltar aqui e comemorar. É isso aí. Então, é uma crise política dentro dos Estados Unidos. E ainda no tema do Afeganistão, né, com o Perurial podia comentar aí uma nota que saiu aí na Al Jazeera, né? Aí você pode explicar para a gente melhor, de uma moça afegã que faz toda uma explicação de como que a coisa se deu de fato no país dela, né? E de que como toda essa questão da defesa da mulher por parte do imperialismo, né? E que é muito impulsionado aí até pela esquerda, é uma grande farsa, né? Uma grande mentira. É um artigo aí da Eb Jamal, né, que ela coloca o título, né, do artigo dela, que é o momento de lembrar que os homens afegãos também são vítimas da guerra. É um texto muito bom, recomendo que todos os companheiros deem uma olhada, e ela coloca exatamente o que está acontecendo. Né? Nas próprias palavras dela, ela coloca que a administração dos Estados Unidos usa uma linguagem feminista para falar sobre o Afeganistão, não porque ele realmente se importa com as mulheres afegãs, mas porque eles acreditam que esse tipo de aproximação
pode ajudar aí o suporte para eles continuarem invadindo o país e os países do Oriente Médio. Ela também coloca que, durante a guerra, não é que os Estados Unidos ajudaram as mulheres, muito pelo contrário, né? Eles criaram uma opressão ainda mais potente, destruindo a economia do país. As mulheres não tinham nem a oportunidade de ir para a escola, para a universidade, porque as mulheres eram muito pobres, eram muito atrasadas. A gente tem que lembrar, a sociedade afeganista era uma sociedade, agora que está se desenvolvendo, né? Mas é uma sociedade tribal. E ainda, ela chama atenção para um ângulo muito interessante da situação, que durante a guerra, os homens eles foram massacrados pelo exército norte-americano, né? Ela coloca até que eles não diferenciavam os homens entre os homens do Talibã, né, que eles estavam procurando, ou qualquer homem que passava na rua. Se você era homem, né, basicamente você era um terrorista e o pessoal ia lá, atirava, mutilava, fazia todas aquelas coisas horríveis, né? A gente até vê nas fotos o pessoal sem rosto, sem pernas, sem braço. Foi uma guerra... a guerra ao terror, né, como a gente estava discutindo, mas na verdade foi uma guerra que causou inúmeros horrores à população afegã. E ela justamente defende aí a questão da libertação, né, da guerra contra o imperialismo, não só no Afegão, como em outros lugares, como na Palestina e tudo, e coloca aí que é um exemplo a ser seguido, né? Uma matéria muito boa aí que coloca a realidade do que está acontecendo no Oriente Médio. É isso aí. Então é sempre bom lembrar, né, e destacar a importância que teve a vitória do Talibã diante do imperialismo sanguinário aí, que estava massacrando o país deles, né? Então isso é muito importante porque para o pessoal não cair na besteira de defender o imperialismo numa situação como essa, em que a ação do imperialismo é totalmente indefensável, né? Bom, companheiros, vamos chegando aí ao fim de mais uma reunião de pauta, né? Queria agradecer a presença de todos, o Uriel que está aqui conosco, pessoalmente aqui nos estúdios em São Paulo, né? Muito obrigado. Bom estar aqui. Queria agradecer os companheiros que estão conectados aí virtualmente por videochamada. Muito obrigado pela participação, né? E também todos que estão aqui no chat, que contribuíram, que interagiram, né? Se eu esqueci de falar o nome de alguém, peço desculpas. A gente vai estar de volta aí, acho que na próxima terça-feira, na verdade. Não tenho certeza se na segunda vai ter, por conta da reunião do Comitê Central do Partido, mas, em todo caso, reunião de pauta volta às 9 da manhã, na segunda ou na terça-feira, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.